Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo em qualquer horário do dia. Eu tenho um canal aqui no YouTube, eu sou a Rafaela, psicóloga. Esse canal começou na pandemia, quando eu ainda era estudante, e eu falava sobre conteúdos de psicologia. E eu pretendo dar uma retomada, mas bem afunilada naquilo que eu estou estudando agora, para essa nova etapa da minha vida, a qual eu venho aqui falar com vocês, que é o meu mestrado. Nesse vídeo eu decidi falar sobre esse próximo passo que eu dei na minha vida, que foi fazer o mestrado. E por que eu fiz isso, enfim, algumas dúvidas que podem surgir. Enfim, bom, primeiro de tudo, eu quero dizer que isso sempre foi uma vontade que eu tive de pesquisar, de estudar, de saber mais sobre determinado assunto ou de produzir um conhecimento mais sobre determinado assunto. E eu gosto muito de pesquisa também. Me interessa, quem sabe, a docência, isso é uma coisa que está por se decidir e se organizar nos próximos tempos da minha vida. Então tem um espaço aberto para muitas coisas. Quando eu comecei a graduação eu já tinha isso em mente, não como uma certeza inegociável, mas como uma porta que eu queria abrir, no sentido de que eu queria criar na graduação oportunidades para que eu pudesse, caso eu quisesse, e eu tinha uma vontade disso, fazer mestrado, especificamente, né? Seguir essa carreira acadêmica. E no meio do processo, inclusive pensei na residência, que era uma coisa que também precisaria e demandaria de mim um currículo bom, então isso foi algo que eu já entrei tendo em mente, tendo em vista e tentei abrir essas oportunidades para que eu tivesse esse currículo que me possibilitou entrar no mestrado. Para você saber, né, para você que não sabe nada sobre o que é um mestrado, ele é um tipo de especialização em que você faz uma pesquisa, uma duração de 2 anos. Então não é um período muito longo, ao mesmo tempo que não é tão curto como outras especializações que duram 1 ano. Nessa especialização você tem disciplinas de pesquisa e disciplinas de determinada área que você ingressou para te apoiarem a produzir aquele material que você se dispôs a pesquisar. Você tem que desenvolver ali, então, uma pesquisa em torno de um assunto que seja do seu interesse e que faça também sentido dentro da grade daquela universidade que você está submetendo a sua inscrição. Outro ponto é, o mestrado, ele é para todo mundo? E eu já vi vídeos de pessoas respondendo essa pergunta dizendo que não. E eu não acho uma boa resposta na época, mas hoje em dia eu entendo o que essas pessoas querem dizer. O mestrado, ele não é para todo mundo e não precisa ser. Isso não é para dizer que as pessoas que não estão aqui no mestrado não são incluídas ou não deveriam ser incluídas, mas é para dizer que ele não corresponde a todas as expectativas profissionais. Alguns caminhos profissionais valem muito mais a pena você se aprofundar em especializações práticas, que você, por exemplo, né, eu sou uma psicóloga, então pode ser que eu queira ser uma psicóloga clínica, e eu atuo como psicóloga clínica e estou fazendo uma especialização em psicologia clínica. Mas se essa fosse minha única intenção como carreira em psicologia, faria muito mais sentido eu me aprofundar nas demandas de clínica que me interessam. Por exemplo, eu trabalho com adultos, eu trabalho com transtornos mentais, trabalho com mães, então eu posso ir me especializando e procurando especializações que são mais aprofundadas e que me garantem uma melhor prática, de fato, pensando no trabalho prático. Outro exemplo seria se eu quisesse seguir uma carreira de psicóloga da saúde, psicóloga hospitalar, faria muito mais sentido que eu fizesse uma residência ou que eu fizesse especializações específicas para que eu conseguisse de fato me inserir no mercado de instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Assim eu teria informações e formação prática para atuar.
O mestrado, né, que é um tipo de especialização que você até pode obter conhecimentos práticos, isso é óbvio, como uma consequência, mas não é um objetivo direto. O objetivo direto é obter conhecimento sobre determinada área de forma a fornecer, a produzir um conhecimento científico novo. Essa é a ideia. E no mestrado esse novo não é tão novo, não é como se você estivesse inventando a roda na pesquisa. Agora no doutorado, a sua pesquisa ela precisa de um pouco mais de inovação e também para isso você vai demandar um pouco mais de tempo, né? Que são 4 anos. E aí, tendo isso em vista, os caminhos que você segue fazendo mestrado são geralmente de pesquisador e de docente. Pesquisador, na teoria, é lindo, mas na prática, no Brasil, ser pesquisador envolve simplesmente você estar no mestrado ou no doutorado, porque são pouquíssimas vagas, especialmente para psicólogos. Nem sei quais são as vagas, né? Geralmente são para profissionais da área de ciências da natureza, que você tem uma vaga específica para ser pesquisador de fato, só pesquisar de fato. Então, quem pesquisa no Brasil são mestrandos, são doutorandos e são professores, né, especialmente. Claro que também a gente pode incluir aqui pessoas que estão na graduação e que fazem iniciação científica, mas quando a gente fala em termos de fazer uma pesquisa de qualidade, de fato, uma pesquisa rigorosa, não iniciante, como é o caso de uma pesquisa de graduação. Então, tanto isso não é uma profissão no Brasil, que quando você consegue algum dinheiro para focar completamente na sua pesquisa, né, um financiamento, fomento, aqui isso é chamado de bolsa, diferente de outros países que seria o seu salário, já que você está produzindo algo novo, você está produzindo um conhecimento, você está produzindo ciência no seu país. Então, aqui no Brasil isso não é uma profissão valorizada nesses termos. Ainda que não seja valorizada, você pode decidir, assim como eu decidi e várias outras pessoas decidiram, seguir por esse lugar, até porque não é necessariamente um lugar dos piores em termos de... em termos profissionais, né? Não é um dos lugares mais mal pagos, não é um dos lugares que tem pouco prestígio. Em termos de sucesso profissional, existem muitos elementos no mundo acadêmico que fazem com que, se você conseguir, né, entrar num concurso, entrar numa instituição que valorize o seu trabalho, você provavelmente vai viver confortavelmente. Diferente de outras áreas em que você vê ali concursos públicos de prefeitura que pagam muito baixo para psicólogo e outros concursos também de prefeitura que pagam até bem para psicólogo, você não precisa de ter muito além de uma especialização. Então, por isso eu digo, não é para todo mundo, porque depende dos caminhos que você precisa seguir, que você quer seguir, né? Se você quer ser profissional, psicólogo que trabalha com RH, não faz sentido você simplesmente pegar a carreira acadêmica, a não ser que você tenha muita intenção de pesquisar, investigar uma coisa, porque pode ser uma intenção, né? Fazer um mestrado pode não ser algo necessariamente que vai te direcionar num sentido objetivo, né? Que te garanta uma profissão, mas que possa melhorar a sua compreensão da profissão, ou que possa ser um elemento que surgiu a partir da sua profissão, né? De repente você está numa empresa e você vê ali uma questão muito latente e você fala, cara, eu quero investigar isso aqui, eu acho que isso aqui é muito relevante, muito importante, eu quero produzir isso aqui. Então a pesquisa ela tem que ter esse viés além de uma perspectiva individual, que é o que isso aqui vai me beneficiar, ou como eu vou seguir carreira com isso. Também precisa e deve ter esse viés de comunidade, especialmente se você está pensando numa instituição pública, porque uma instituição pública ela deve fornecer benefícios para a comunidade, e benefícios em termos de pesquisa, benefícios em termos de serviços, né? Quando a gente pensa num serviço de psicologia,
de universidades públicas, geralmente oferece-se uma clínica escola, oferece estágios para as instituições de saúde mental, instituições de saúde, escolares, enfim. E a gente sabe que na prática isso não é necessariamente só vantagem para as instituições, mas também com certeza não é só desvantagem. Então a ideia é que a gente ofereça, que a gente estenda nosso trabalho para a comunidade, que a gente estenda nosso trabalho que seja para a comunidade de psicólogos que precisa de um conhecimento específico que parece muito latente, né? Que parece relevante. Então o que eu diria é, se você é uma pessoa muito interessada em pesquisa e que vê questões importantes de serem pesquisadas e você quer colocar isso no mundo, é legal você fazer um mestrado. Se você é uma pessoa que quer ser um pesquisador, se você quer ser um docente, é legal para você um mestrado. Ou se você simplesmente quer estudar, porque a gente tá indo muito num viés pragmático para responder essa pergunta, porque ela é meio objetiva, né? Ela tá falando em termos assim, eu preciso necessariamente disso, porque isso envolve um esforço de tempo, de dinheiro, de recursos, de energia, de fato. Que não necessariamente vale a pena ou faz sentido para todas as rotas, para todos os caminhos de pessoas que estão com essa dúvida. Enfim, eu acho que essa era a grande questão que eu queria tratar com vocês hoje. No próximo vídeo eu posso falar melhor sobre como que funcionou o processo seletivo que eu tentei especificamente e como que funciona um pré-projeto, como fazer... Enfim, coisas do tipo, para dizer que eu dei hoje uma retomada nesse canal.